Oi, hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias, tag Inéditos, a caixinha laranja, edição fevereiro de 2022. Bom pessoal, antes de abrir aqui a caixa laranja, deixa eu dizer para vocês que eu já abri a caixa azul, a tag Curadoria, também edição fevereiro de 2022, lá na semana passada, neste mesmo horário. Aliás, é uma tradição aqui no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, ou seja, desempacotamento de compras mais recentes ou acumuladas lá na estante, pode ter certeza que em todas as segundas-feiras é exatamente o que eu faço às 9 da noite. Portanto, pode assinar o canal, clicar no sininho para ser notificado, porque segunda-feira que vem tem mais um vídeo desse tipo. Que claro, quando não são as compras aqui da tag Experiências Literárias, são minhas compras básicas que eu faço lá na Amazon. Bom, dá uma conferida, né, no vídeo dessa caixa, porque ela está inclusive muito mais pesada, porque tem um livro a mais. E se você ficou curioso, dá uma olhada no vídeo. Bom, deu uma enrolada apenas para a gente começar a abrir essa caixa que, ao contrário, está super leve. Leve até demais, para falar a verdade. Até parece que não tem nada aqui dentro. Mas, não, tem um objeto solto, que deve ser o mimo da vez. Enfim, vamos aos preparativos aqui, que é exatamente cortar o lacre e descobrir o que temos por aqui. Bom, rapidinho, sem muitas delongas, porque eu já enrolei um pouco. E vamos ver. Temos aqui... que isso? Parece que é algo que já veio em outra oportunidade, mas não tenho certeza. Bom, deixa eu dar um apanhado geral aqui para vocês. Não dá para perceber muita coisa não pela imagem, mas... na verdade eu não sei exatamente o que é porque está do avesso, né? Não estou vendo a parte da frente, mas eu estou desconfiado de que seja uma coisita ou outra. Tem um cartão aqui também, depois eu dou uma olhada, tá bom? Eu mimo, daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos ao principal, que é o conjunto aqui. Deixa eu dispensar a caixa rapidamente. E temos o estojo, o livro da vez, um marcador de página e também uma revistinha com bastante informações a respeito da história da vez. E vamos também sem enrolar para o estojo, onde vocês podem perceber um monte de pinguim. Pois é, e pinguins sempre são simpáticos. E pelos bicos aqui, o formato da cabeça e alguns outros detalhes, são várias espécies que temos aqui de pinguins, né? Mas como eu não manjo nada, eu vou chamar apenas de pinguins mesmo. Do outro lado, temos a continuidade desta mesma ilustração. Enfim, que história será essa? Que se passa lá no Polo Norte? Pode ser que sim, né? Bom, vamos dar uma olhada então no título, onde temos aqui Verônica e os Pinguins. Mas que coisa óbvia, porque eu não pensei nisso antes. De Hazel Prior. Ok. Foi boa, eu gostei do título aqui da história. Mas enfim, tirando o livro e tirando a revistinha aqui de dentro, a gente descobre que na parte interior do estojo temos uma cor azul bastante interessante, claro, remete à cor do mar também, né? Onde eu coloco esse estojo aqui para não fazer barulho no outro microfone, enfim. Bom, temos aqui o conjunto principal. Assim, antes de dizer, né? Antes de mostrar, gostei do estojo, é bonitinho, de novo, eu falei já, né? Não é uma arte excepcional, mas é interessante. Vamos ver se combina então aqui com o restante, né, do que temos nesse mês. Enfim, o livro da vez e a revistinha que daqui a pouco sim eu vou mostrar com bastante detalhes, porque eu sei que vocês gostam, né? Mas vamos então ao detalhe aqui da capa do livro, onde encontramos mais pinguins. Só que tem um detalhe interessante aqui, né? Tem algumas composições que remetem aos humanos, como por exemplo, cachecol, um gorro e também uma bolsa. Na verdade, é a representação da Verônica aqui na capa, o que a gente pode considerar bastante esperto. Pois é, se o título é Verônica e os Pinguins, bom, se coloca um monte de pinguins e a Verônica, mas em vez de colocar a persona feminina, se coloca acessórios que as mulheres usam. Realmente muito boa a ideia dessa capa, gostei muito. Bom, vamos ver aqui na quarta capa o que temos. Uma grande sinopse e também duas frases motivacionais, que eu sempre digo, né? Não precisa, eu já comprei o livro antecipadamente, sem nem saber qual que era, né? Mas tudo bem, vamos à sinopse. Veronica McCready leva uma vida solitária. Aos 85 anos, ela começa a se perguntar para quem deixará sua enorme fortuna, até que, após ver um documentário sobre um centro de estudos de pinguins na Antártica, resolve passar uma temporada do outro lado do mundo. Aí eu tinha chutado o Polo Norte, né? Não, é
Polo Sul, né? Um local congelante e isolado que muitos considerariam inóspito. Diante da descoberta de um parente vivo, das novas amizades feitas, do desenterro de traumas passados e dos pinguins que precisam de ajuda, Verônica terá que decidir se ainda há tempo para abrir seu coração e criar laços antes que seja tarde demais. Vamos combinar, né? Esse tipo de sinopse não é daquelas que deixa a gente completamente instigado para fazer a leitura, porque basicamente não tem nenhum ponto de partida colocado exatamente aqui. Quer dizer, tem, mas não tem, né? Porque não remete a nenhum possível desdobramento. Porque é legal quando a sinopse deixa pra gente uma margem de pensamento, né? E se acontecesse, ou a ideia em si já apresentada falar, caramba, que coisa complicada, que situação difícil da personagem, mas ela tá só rodeada de pinguins. Não dá para entender direito. Aliás, nem o tom da história. É uma história engraçada porque, vamos combinar, né? Pinguins aqui soa algo cômico. Pelo menos eu tive a impressão quando eu bati o olho aqui nesta capa. Mas será que é por aí? Pode ser que seja uma história trágica ou pelo menos séria. Realmente, a sinopse não dá nenhuma margem para a gente pensar a respeito disso. Será que eu vou ter que ler as duas frases motivacionais para poder entender? Deixa eu dar uma rápida olhada aqui, se vale a pena dizer para vocês. Pode ser que sim. Olha só, a primeira que é atribuída Booklist. Quem é Booklist? Sei lá. Uma viagem encantadora. Hazel Prior fez seu dever de casa sobre os pinguins e as condições de vida na Antártica, mergulhando os leitores em um mundo cativante que, de outra forma, seria difícil de alcançar. Também não acrescentou nada. A de baixo que talvez seja interessante. Sinto-me atraída pelo humor e pela felicidade. Verônica e os Pinguins é divertido, agridoce e original. Uma história gloriosa de afirmação da vida. Eu li em um dia, disse Claire McIntosh, autora de Deixe Você Ir. Fazer o quê, né? Também, pelo menos a gente sabe que é uma história com um espírito mais leve, talvez bastante engraçadinha. Não sei se eu leio ou não leio. Eu vou ler, né? Mas vamos no conceito da caixa mistério, ou seja, você compra no escuro, você tem que ler também no escuro. Mas vamos dar uma olhada então aqui no marcador de página, que basicamente tem mais do mesmo, ou seja, um recorte ou da capa do livro ou então do estojo. E me parece que é do estojo. Verônica e os Pinguins, de Hazel Prior. Do outro lado temos uma frase: não estou interessado em criar lembranças para o futuro. O presente basta. E temos então mais uma frase que não quer dizer nada, extraída ao léu por alguém que não estava muito interessado em fazer a leitura do livro, com certeza. Isso não é uma frase de destaque a se colocar no marcador de página. Caramba, tag, procurem colocar frases interessantes, aquela frase boa realmente da literatura que vocês estão oferecendo para nós. Para a gente falar, caramba, quando eu li essa frase lá durante a leitura, eu falei, caramba, que história boa. Não, né? Não é o caso dessa frase, isso que eu quero dizer, né? Enfim, vamos ver então o conteúdo do livro. Onde abrindo aqui, damos de cara com uma orelha com bastante informação aqui a respeito da história. Pode ser que lendo todo esse texto aqui, a gente encontre mais elementos interessantes. Eu estou vendo até um nome de outro personagem aqui, Patrick, mas realmente, né? Não, prefiro não ler, mas se você der uma frisada aí, talvez você consiga ler bastante coisas. Aliás, tem um outro nome de personagem aqui também, que é Aileen. Basicamente deve ter uma coisita a mais aqui para a gente se interessar, com certeza. Mas, de qualquer forma, vamos continuar aqui e dar uma olhada na folha de guarda, que é apenas um grafismo que remete, claro, ao gelo, né? Cristais de gelo. Logo em seguida, a velha frase. Essa edição foi feita com carinho pela tag para seus associados. Depois, o frontispício com Hazel Prior nos oferecendo Verônica e os Pinguins, numa tradução da Elisa Nazarim, que a gente já viu lá na quarta capa do livro, né? Eu só não comentei com vocês. Aliás, acho que eu já vi uma tradução da Elisa Nazarim em outros livros aqui da tag. E dessa vez, a parceria da empresa é com a editora Gutenberg. Ok, vamos dar uma olhada então aqui no expediente do livro. Atrás de alguma informação interessante, temos que o projeto gráfico e capa é do Diogo Droshi, certo? E depois, mais abaixo, uma ficção inglesa é apontada para nós por aqui. Bom, continua com uma dedicatória para Jonathan.
Em seguida, uma epígrafe atribuída a John Ruskin. Atualmente, acho que os pinguins são o único conforto na vida. Ninguém fica irritado quando olha um pinguim. Tá aí, isso é uma boa frase, uma frase interessante. E isso sempre vale, né? Antigamente eles colocavam lá no marcador de página frases de outros autores, não era necessariamente da obra da vez, mas que remetiam a algo que se conectava à história da vez. Enfim, mudaram e pioraram. E logo em seguida, a história já começa no seu primeiro capítulo. E aqui aponta que é maio de 2012, certo? É um livro que tem bastante página, bastante mesmo, né? Letrinhas, ok, não deixa mais extensa a leitura. Quantas páginas no total? 300 ou 400? Exatamente 347, quando a história acaba. Deixa eu fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço e não comecei ainda nesse ano de 2022, que é o teste olfativo. Interessante. Bacana. Quem já viu muito vídeo meu aqui dos unboxings das tags, sabe que eu adoro cheirar os livros. Isso porque lá quando eu comprei a primeira caixa, lá em 2017, pois é, quando eu abri, eu puxei o livro, naquela época não existia tag inédita, era apenas a tag curadoria, que nem se chamava tag curadoria, era apenas caixa mistério, tag experiências literárias. Quando eu puxei o livro de dentro do estojo, veio aquele cheirinho bom de papel novo, que eu falei, caramba, que coisa boa, achando que sempre seria daquela maneira, né? Não sei se mudaram o papel, não sei o que aconteceu, mas nunca mais eu tive aquela experiência, né, de puxar e vir aquele buquê. Nunca mais. Mas é gostosinho o papel. Maluquice, né? Enfim, vamos para a revistinha então aqui do mês, atrás de algumas informações. Bom, aqui já temos uma certa variação do grafismo, pois agora, ainda que tenhamos uma representação do gelo ali ao fundo, né? As placas de gelo ali no oceano azulzinho, temos xícaras e um bule. Acredito que deixar, né? Porque a história é literatura inglesa. Bom, virando aqui para a quarta capa da revistinha, temos uma frase, olha só, do nosso Carlos Drummond de Andrade. Se procurar bem, você acaba encontrando não explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. Aí, outra frase sensacional, não aquela coisa dispensável que temos no marcador de página. Enfim, vamos abrir a revistinha aqui procurando a carta ao leitor. Olá, Tagger! Existe uma tradição literária conhecida como romance de formação. São obras que jovens inquietos, prestes a ingressar na vida adulta, saem para desbravar o mundo e vivenciam um verdadeiro aprendizado das emoções. No caso do livro que você recebe este mês, podemos dizer que a protagonista percorre o caminho inverso. Já madura, a octogenária Veronica McGreed parte em uma jornada existencial para a Antártica, ao longo da qual rememora e reavalia diferentes escolhas feitas em sua trajetória. Como aqueles jovens, no entanto, ela tem a chance de ampliar seus horizontes afetivos. Continuam não dando grandes esperanças para nós nessa leitura desse mês, mas tudo bem, ainda estou curioso. Bom, abrindo aqui temos as tradicionais ilustrações de quem faz aqui os artigos desse mês e depois o sumário, que cada vez mais está quase que inútil, né? Porque ele não remete ao que temos dentro desses artigos, né? Nem mais vale a pena ler o sumário. Enfim, vamos aqui para a primeira sessão, onde vamos ler Verônica e os Pinguins, uma pequena referência à playlist que você pode ouvir durante a leitura do livro. Nessa outra página já temos o projeto gráfico e o mimo, que eu sempre pulo para não tomar spoilers. Bom, logo de seguida temos uma sessão nova também que começou nesse ano, que é Por que ler o livro? E eu vou até ler para ver se acha um bom motivo para ler o livro. Com uma escrita leve, fluida e cheia de humor, Hazel Prior entrega um livro perfeito para aqueles que gostam de se sentir abraçados pela leitura. Escolhido pelo Richard e Julie Book Club, o livro nos apresenta a história de Verônica, uma mulher de 86 anos que vê no contato com os pinguins a chance de ser uma pessoa melhor. Não ajudou. Enfim, temos outras frases aqui motivacionais. Enfim, frisa o vídeo que talvez você consiga ler aí, embora esse fundo vermelho não ajude muito, eu acho. O primeiro artigo, escrito pela Deborah Sander,
uma chance ao inesperado. Na ampla e luminosa paisagem narrativa de Verônica e os Pinguins, não falta espaço para que os personagens e os leitores encontrem suas potências de transformação. Ó, logo abaixo aqui, ó, spoiler, você não vai gostar da protagonista desse livro. Isso é uma ameaça? Não entendi, mas tudo bem. Continuando aqui, encontramos justamente uma foto da Hazel com um pinguim. Olha só que bom, né? Ela não está na Antártica, mas ela fez uma pesquisa de campo indo a um zoológico para bater um papo, né, com os pinguins e tentar desenvolver a sua história. Mas enfim, continuando com o próximo artigo, Jornadas de Autoconhecimento. E tem um carimbo aqui, ó, alerta de spoiler. Agora sim fala sobre a narrativa desse mês. Romance de Hazel Prior é mais um exemplo literário em que a natureza e a solidão colocam a existência humana em perspectiva e instigam transformações. Caramba, realmente não estão ajudando em nada a gente a se interessar mais pela história da vez. Outro artigo, nos tornamos mais interessantes conforme ficamos mais velhos. Um texto da Rafaela Pechansky, que na verdade é a entrevista com a autora aqui. Algumas perguntas e algumas respostas, também com carimbo de alerta de spoiler. E depois já acaba com o último artigo, a revista Afeto Transformador, um texto da Paula Sperber, que também escreveu um dos textos anteriores eu esqueci de falar. Como os pinguins do romance de Hazel Prior, animais sensibilizam pessoas na vida e na ficção. Ou seja, aqui são dicas literárias de histórias que tem animais como protagonistas, como o sensacional Vidas Secas de Graciliano Ramos, onde temos a diviníssima baleia, uma cadelinha que, caramba, tem que ler esse livro, meu filho, se você não leu, tem que ler. Enfim, e outras publicações aqui também apontadas. E aí a revista acaba com dicas do que teremos em meses futuros, março e também abril. Ok, bom, uma revistinha que tem algumas informações a respeito da história, mas as aberturas dos artigos nunca ajudam a gente a entender. Mas ler o artigo não dá certo, porque a gente precisa primeiro ler a história, porque senão a gente vai tomar um monte de spoiler por aqui. Bom, vamos então ao mimo do mês, aqui com esse objeto que eu achei que pudesse ser algo que já apareceu e eu vou descobrir daqui a pouco. Temos esse cartão também, olha só no detalhe. À medida que a gente envelhece, é como se a capacidade para o amor crescesse. Também não é uma boa frase. Isso aqui é um cartão postal, na verdade, né? Realmente, as frases extraídas do livro não são boas. Isso será um indício que a história não é lá grande coisa. Mas enfim, vamos ver aqui o que temos neste mês aqui, neste negocito aqui. O livro do mês nos ajuda a refletir sobre as mudanças climáticas globais, chamando nossa atenção para a vida dos pinguins na Antártica. A protagonista, Verônica, também mostra a importância de repensarmos velhos hábitos. O meu escolhido para acompanhar esta história simboliza estas reflexões. Enviado em parceria com a marca Be Green, o canudo de aço inox é um incentivo ao consumo de produtos menos descartáveis e mais duráveis, sendo assim uma contribuição para a preservação da natureza. Ah, Jesus! Sim, já enviaram algo parecido para a gente. É um canudo de aço inox para pessoas que acham que se você chupar algum líquido através desse canudo, vai salvar alguma tartaruga naquele gigantesco oceano que há aqui na Terra. Eu acho melhor dizer apenas, vocês que acreditam que você chupando água ou suco ou refrigerante através desse canudinho, vocês salvam as tartarugas marinhas, vocês vão salvar sim, tá? Vocês vão salvar sim, 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 vocês vão salvar. Vocês são espertos pra caramba! Já enviaram isso quando, não lembro que história foi, mas acho que foi um ano retrasado, acho que enviaram esse canudinho de aço inox. Quantas tartarugas foram salvas com aquele outro canudo? Imagina com esse aqui, quantas tartarugas vão ser salvas? Meu Deus do céu! Bom, e vamos então ao apanhado geral aqui do kit desse mês de fevereiro de 2022 da tag Experiências Literárias, tag Inéditos. Sim, os elementos gráficos, que é o que eu vou analisar aqui, estão muito interessantes. Não posso falar nada sobre a história porque eu ainda não a li. Mesmo que não me pareça prometer grande coisa, não li. Não posso dizer se a história é boa ou ruim. Mas
A avaliação que eu faço aqui ao final e atribuo uma certa notinha é pelas questões gráficas. E esse kit está bastante interessante, o estojo está bem legal, ágil, divertido, com a figura dos pinguins. Boa sacada na capa do livro, quando a referência feminina, a protagonista, é colocada não como uma persona, mas como os acessórios femininos que os pinguins estão utilizando. Muito boa mesmo esta observação colocada na capa do livro. Marcador de página, aquela mesmice de sempre, com aquelas frases também que não acrescentam nada para ninguém. Revistinha tem algumas informações, mas não consegue vender para a gente, antes da gente fazer a leitura, se a história é boa, interessante ou não. Tem aquelas promessas, tem aqueles blá blá blás de salvar o mundo e patati patatá, né? E para piorar a situação, né? Ainda deram pra gente, de novo, bizaram esse canudo de aço inox. Esse canudo merece um 0, né? Mas eu vou ficar só com isso aqui. Dispensa o canudo de aço inox, que é pra gente que quer salvar tartaruga marinha. Vão conseguir, com certeza. Enfim, deixa eu explicar, né? Porque senão vocês pensam que eu sou apenas um cara chato. Não, pessoal. É que quando você produz isso aqui, você também gera poluição, que mata as tartarugas do mesmo jeito. Enfim, tá bem bacana aqui o grafismo desse mês de fevereiro de 2022 e eu atribuo para ele, portanto, 5 asteriscos. Gostei bastante e me diverti. Eu acho que vai ser uma das melhores capas, conjuntos gráficos aqui do ano de 2022, com certeza. Mas vamos combinar que mês que vem, lá pelos meados de março, faremos a abertura da caixa Tag Inéditos, mais uma vez por aqui, se eu me lembrar de fazer a renovação, porque tá nos dias de fazer a renovação, preciso urgentemente renovar, mas enfim, fica combinado. Enquanto esse próximo vídeo não chega, da edição de março de 2022, eu deixei aqui do lado dicas de outros unboxings, de outras edições que aconteceram lá no ano passado. E tchau!